Olá, bem-vindos a mais um estudo do Livro dos Espíritos. Estamos na introdução e hoje é o segundo estudo referente a essa introdução. Essa obra, codificada por Allan Kardec e, portanto, integrante do Pentateuco Kardeciano, os 5 livros em que a doutrina espírita está apresentada, resumida, nos traz inúmeras perguntas feitas por Kardec aos espíritos. Como já falamos no primeiro estudo, e não preciso repetir, essas respostas resumem a doutrina espírita em todos os pontos que foram desenvolvidos posteriormente por obras complementares, por aprofundamento nos estudos e por novas revelações também dos espíritos, considerando o tempo que se passou desde a publicação, se eu não me engano, em 1865, não é? A primeira obra do Livro dos Espíritos, a primeira edição, se eu não me engano, inicia em 58. Mas já eu trago as datas exatas para também a gente aprender aqui. Vamos continuar com o estudo de onde paramos. Paramos aí, logo depois de Kardec definir a alma, trazer os conceitos de alma em relação às filosofias materialista, panteísta, espírita e espiritualista. Ele chama então como um proteu por conta da variedade de significados e disputas intermináveis em relação à definição do que é alma. A primeira edição do Livro dos Espíritos é de 1857, retificando aí a informação dada agora há pouco. Prossigamos então na análise desta obra, que apesar desse ano parecer distante, nos traz muitas revelações atuais e comenta assuntos que até hoje nós identificamos na sociedade e em nós mesmos. Temas que necessitam de discussão atual, porque sabemos que a verdade eterna revelada pela espiritualidade não tem tempo, não tem idade, não tem geração específica, sendo aplicável para todas as gerações em que a vida humana adquiriu razão e consegue raciocinar pensando nas revelações como uma maneira de avançarmos, de evoluirmos. Prossegue então Kardec dizendo que se as definições das palavras fossem corretas, evitar-se-iam muita confusão. Embora usando-se do termo alma nos 3 casos, desde que se lhe acrescentasse um qualificativo, especificando o ponto de vista em que se está colocado, ou a aplicação que se faz da palavra. Como Kardec é um professor, um educador, ele traz o que ele acha de ideal para que o termo alma não tivesse nenhum tipo de confusão. Bastaria que o indivíduo que utilizasse a expressão pudesse explicar logo após, através de um qualificativo, de um adjetivo, qual o seu ponto de vista sobre alma, ao invés de usar apenas o termo alma. Esta teria então um caráter genérico, designando ao mesmo tempo o princípio da vida material, o da inteligência e o do senso moral, que se distinguiriam mediante um atributo, como os gases, por exemplo, que se distinguem aditando-se ao termo genérico as palavras hidrogênio, oxigênio ou azoto. Notem que a inteligência de Kardec traz uma solução. Bastaria que as doutrinas utilizassem a expressão alma acompanhada de um termo genérico, para que nós entendêssemos do que a pessoa está se referindo, se ao princípio da vida material, se ao princípio da inteligência ou ao senso moral. Poder-se-ia assim dizer, e talvez fosse o melhor, a alma vital da vida material,
a alma intelectual, o princípio da inteligência, e a alma espírita, o da nossa individualidade após a morte. Percebam que Kardec traz a sua opinião sobre qual nomenclatura deveria ter a expressão alma, a depender da doutrina adotada. Se a pessoa entende a alma como princípio vital, englobando, portanto, os demais reinos, deveria chamá-la de alma vital. Se entende a alma como um ser, uma criação dotada de intelectualidade, deveria chamar alma intelectual. Ou se entende a alma como um espírito individualizado, dotado de senso moral, deveria chamá-lo de alma espírita. Como se vê, tudo isso não passa de uma questão de palavras, mas questão muito importante quando se trata de nos fazermos entendidos. Kardec pretende, então, que nós pacifiquemos o tema, compreendendo a expressão alma conforme a crença de cada um, conforme a visão que cada um tem. Para que não se confundam materialistas, panteístas, espiritualistas e espíritas sobre o mesmo tema, sobre a mesma palavra. Nós, espíritas, portanto, utilizamos a expressão alma como alma espírita, ou seja, alma dotada de intelecto e também de senso moral. O ser individualizado, reencarnado. Essa é a alma para nós. Mas tudo é questão de palavras. De conformidade com essa maneira de falar, a alma vital seria comum a todos os seres orgânicos, como eu falei, de todos os reinos, plantas, animais e homens. A alma intelectual pertenceria aos animais e aos homens, e a alma espírita somente ao homem. São 3 fases da alma, né? Para quem quer utilizar a expressão alma para se referir aos animais. Nós, pelo menos a maioria de nós, prefere adotar o termo princípio inteligente para falar dos demais reinos, e espírito ou alma, quando o espírito está encarnado, quando já adquiriu individualidade dada por Deus, bem como senso moral, nascendo simples e ignorante na sua primeira reencarnação, como a gente vai ver. Então, essa introdução é apenas para entendermos como cada um enxerga a alma e as fases dessa energia, desse princípio que anima todos os seres. Julgamos dever insistir nessas explicações pela razão de que a doutrina espírita repousa naturalmente sobre a existência em nós de um ser independente da matéria e que sobrevive ao corpo. Então Kardec está explicando que ele entende necessário, entende importante falar sobre isso, porque a doutrina espírita tem uma visão bem específica sobre o que é alma, sobre esse ser independente da matéria, que sobrevive à morte do corpo físico, que prossegue a sua viagem na vida após a morte. A palavra alma, tendo que aparecer com frequência no curso desta obra, cumpria fixássemos bem o sentido que lhe atribuímos, a fim de evitarmos qualquer engano. Kardec então deixa bem claro que toda vez que se utilizar do termo alma, está se referindo à alma espírita, a alma do indivíduo, do ser criado por Deus após as suas experiências nos demais reinos, mas agora individualizado, dotado de razão e de senso moral. Passemos agora ao objeto principal dessa instrução preliminar. Vamos ver então o objeto principal da introdução, segundo Kardec. Ele diz: como tudo que constitui novidade, a doutrina espírita conta adeptos e contraditores. Então ele vai falar daqueles que são contra o espiritismo e aqueles que abraçam a doutrina. Vamos tentar responder a algumas das objeções destes últimos. Objeções dos contraditores. Aqueles que vão dizer que a doutrina é uma doutrina de feiticeiros. É uma doutrina de pessoas que dialogam com demônios. Ou então alucinados.
enganados, farsantes, que utilizam da doutrina para dominar, ganhar dinheiro, enriquecer e, principalmente, ludibriar os outros, pensando que, como a ciência não consegue reproduzir muitos dos fenômenos espíritas em laboratório, os espíritos simplesmente não existem. Mas vamos ver quais as contradições apontadas, os contraditores que criticam a doutrina e qual a resposta de Kardec. Ele tenta então responder às objeções, examinando o valor dos motivos em que se apoiam, sem alimentarmos, todavia, a pretensão de convencer a todos, pois muitos há que creem ter sido a luz feita exclusivamente para eles. Então Kardec já no começo já deixa bem claro que muitos dos contraditores do Espiritismo não querem provas, porque as provas apresentadas a eles são sumariamente rejeitadas. Eles não aceitam. Pode um espírito materializar na frente deles. Eles vão negar. Eles vão dar uma explicação científica na cabeça deles, porque Espiritismo também é ciência. Então nós damos explicações científicas para os fenômenos, mas eles não aceitam essa ciência. A ciência aceita por eles é a ciência convencional, preconceituosa, que não admite nada além do que os sentidos não podem captar. Por isso, irão dizer que os fenômenos espíritas, apesar de embasamento científico, são fruto de alucinações, de enganações, praticadas por enganadores, e que é tudo uma grande coincidência quando se apresentam provas inequívocas, como escrita em versa em outra língua que o médium não conhece, conhecimentos que o médium não possui, muitas vezes conhecimentos elevadíssimos sobre determinada matéria, da ciência, da moral, da sociedade, elementos históricos desconhecidos que muitos espíritos trazem por meio dos médiuns e que também não são aceitos, apesar da comprovação. Enfim, posso citar aqui inúmeros exemplos que os contraditores do Espiritismo se utilizam para dizer que é uma doutrina de iludidos, de pessoas que fantasiam, que procuram a doutrina porque estão num momento de fragilidade emocional e por isso suscetíveis a serem enganadas. Vamos ver que Kardec rebate tema por tema, crítica por crítica, demonstrando que todas elas, sem exceção, são baseadas num preconceito, numa análise superficial do tema, com conclusões equivocadas e sem um estudo aprofundado. Até porque o próprio Kardec se aproximou do Espiritismo para desmascará-lo. Kardec, como estudioso que era e continuou sendo, buscou as mesas girantes para demonstrar a sua falsidade, a sua enganação. Os chamados enganadores e também aqueles que se utilizavam da mediunidade para explorar, para espetáculos, a fim de que se destacassem na sociedade. Kardec foi para desmascará-los e acabou convencido pela inteligência das respostas dadas pelos espíritos batedores, que batiam nas mesas, giravam e chamavam a atenção da sociedade daquela época. Continuemos, no entanto. Dirigimo-nos aos de boa fé, aos que não trazem ideias preconcebidas ou decididamente firmadas contra tudo e todos, aos que sinceramente desejam instruir-se, e lhes demonstraremos que a maior parte das objeções opostas à doutrina promanam de incompleta observação dos fatos e de juízo leviano e precipitadamente formado. Acabei de falar que muitas das opiniões, se não todas elas, são baseadas num juízo precipitado. Ou seja, a pessoa lê um pouco do Livro dos Espíritos, lê um pouquinho do Livro dos Médiuns, vai a uma sessão mediúnica e pronto. Acha que já pode opinar, acha que já tem as respostas para os fenômenos e que é tudo obra
de médiums desequilibrados, de pessoas que precisam ser internadas, como de fato muitos médiums foram internados nos chamados sanatórios, manicômios, casa de loucos, como antigamente eram chamados. Mas Kardec deixa muito claro que a sua argumentação não é para o negacionista que não admite opiniões contrárias, aquele que já tem uma opinião pré-concebida. É para os de boa fé, aqueles que sinceramente desejam aprender a doutrina, entender o fenômeno e buscar a sua explicação racional. Lembremos, antes de tudo, em poucas palavras, a série progressiva dos fenômenos que deram origem a esta doutrina. Ele vai fazer um resumo, então, dos fenômenos que originaram a obra. Não só a obra, mas a doutrina. O primeiro fato observado foi o da movimentação de objetos diversos, as chamadas mesas girantes. Designaram-no vulgarmente pelo nome de mesas girantes ou dança das mesas. Este fenômeno, que parece ter sido notado primeiramente na América, ou melhor, que se repetiu nesse país, porquanto a história prova que ele remonta à mais alta antiguidade, se produziu rodeado de circunstâncias estranhas, tais como ruídos insólitos, pancadas sem nenhuma causa ostensiva. Então eram mesas que giravam sem ninguém colocar a mão nelas, com uma força estranha. Respondiam às perguntas através de pancadas. Nessa fase ainda não havia resposta, né? As pessoas ainda estavam assustadas apenas com o barulho, que de fato é assustador, né? Imagina você estar em casa e a mesa da sua sala começa a emitir sinais, batidas e a andar sozinha, né? Isso acontecia em determinadas residências onde havia médiums de efeitos físicos e é possível afirmar que naquela época, início do século XVIII, né? Meados do século XVIII até o século XIX, muitas das manifestações mediúnicas que acontecem desde os primeiros tempos da humanidade, né? Desde da alta antiguidade, como diz Kardec, apresentaram um aumento nessa época, chamando a atenção de Kardec, né? E de outros estudiosos. Inicialmente, portanto, eram batidas nessas mesas, nos objetos e a movimentação. Em seguida, propagou-se rapidamente pela Europa e pelas outras partes do mundo. A princípio, quase que só encontrou incredulidade. Porém, ao cabo de pouco tempo, a multiplicidade das experiências não mais permitiu-lhe pusessem em dúvida a realidade. Então, no início, as pessoas não acreditavam, o que é natural, né? Ah, isso aí é coisa de gente enganando, quer aparecer, como até hoje a gente julga, né? É normal isso aí. As pessoas duvidam. Mas como estava acontecendo demais, em casas de pessoas respeitáveis, pessoas que tinham boa índole, apresentavam idoneidade junto à sociedade, os verdadeiramente estudiosos começaram a investigar mais profundamente o que estava acontecendo. Se tal fenômeno se houvesse limitado ao movimento de objetos materiais, poderia explicar-se por uma causa puramente física. Estamos longe de conhecer todos os agentes ocultos da natureza, ou todas as propriedades dos que conhecemos. A eletricidade multiplica diariamente os recursos que proporciona ao homem e parece destinada a iluminar a ciência com uma nova luz. Então Kardec está dizendo que os movimentos das mesas, dos objetos, as pancadas, não eram um fenômeno meramente físico. Até porque desconhecemos os agentes ocultos da natureza até hoje, né? Não conhecemos todos os agentes da natureza. A eletricidade nessa época estava se expandindo para inúmeras funções. Então os estudiosos, nesse iluminismo da sociedade francesa, já estavam buscando a ciência como ponto fundamental para explicar todos os fenômenos. Com o Espiritismo não foi diferente. Kardec procurou sempre demonstrar que as explicações eram baseadas na ciência, e quando a ciência era insuficiente, especialmente naquela época, ele não
negava a existência. Ele não rejeitava a proposta, ele apenas anotava e chegava na resposta que mais se aproximava à realidade da época. Essa foi a grande vitória de Kardec, não é? Essa foi a sua grande diferença perante os demais estudiosos, porque a maioria deles rejeitavam a ideia espírita quando a ciência da época não conseguia explicar o fenômeno. Ele, com a cabeça aberta que tinha, pensava de forma muito racional. Bem, se a nossa ciência não consegue explicar o fenômeno e o fenômeno existe, é porque a nossa ciência ainda não alcançou esse conhecimento. Então ele era humilde, porque a pessoa presunçosa e orgulhosa vai dizer: a minha ciência ou a nossa ciência abrange tudo, explica tudo. Não é possível que exista nada acima da nossa ciência. Isso é presunção. Como pode um cientista do século XVIII, do século XVII mesmo, porque estamos falando aí de 1858, final do século XVII, né? Achar que a ciência da sua época era mais avançada e que tudo que estivesse fora dela era charlatanismo? Kardec não. Kardec compreende que existiam fenômenos ali, existiam agentes ocultos que a ciência da época não conseguia verificar. Compare então a eletricidade, que a gente conhecia, mas estava ainda explorando a multiplicidade da sua utilização, da potencialidade que a energia elétrica podia proporcionar. Nada de impossível haveria, portanto, em que a eletricidade modificada por certas circunstâncias ou qualquer outro agente desconhecido fosse a causa dos movimentos observados. Olha como Kardec é racional. Ele simplesmente explicou o fenômeno das mesas girantes como um agente externo que sabe utilizar a eletricidade de uma forma que a gente ainda não conhece. E é exatamente isso. É essa a explicação exata do fenômeno mediúnico de efeito físico. O espírito, não mais dotado de matéria, consegue manipular o fluido, seja ele o fluido cósmico universal, seja ele o fluido elétrico, que Kardec irá chamar, ou fluido magnético, para realizar manifestações no plano físico. É simples a explicação. Só que ninguém, ou quase ninguém, admite essa possibilidade porque acha fantasioso alguém que já morreu, ou seja, habita o mundo dos espíritos, quando eles acreditam nesse mundo, possam manifestar-se no plano físico através da manipulação dos agentes físicos, mais especificamente da eletricidade. A explicação de Kardec se aproxima muito da realidade. É sim uma manipulação de um agente elétrico para causar um fenômeno material no plano físico, as batidas ou o movimento das mesas. O fato de que a reunião de muitas pessoas aumenta a potencialidade da ação parecia vir em apoio dessa teoria, visto poder-se considerar o conjunto dos assistentes como uma pilha múltipla, com o seu potencial na razão direta do número dos elementos. Olha como Kardec explorou tudo, estudou o que ele podia. Ele reparou que quanto mais gente se reunia, maior era o efeito elétrico, maior era a potencialidade da ação magnética. Por quê? A espiritualidade, os espíritos chamados batedores, autorizados à época de chamar a atenção da sociedade, utilizavam-se da energia magnética que percorre os nossos corpos, do fluido magnético que existe ao nosso redor, no nosso corpo físico, entre os seres vivos que se relacionam e transformavam esse fluido num fenômeno material, num fenômeno de efeito físico, causando as batidas e o movimento das mesas. Então, esse conjunto de pessoas é como
era como uma grande pilha, ou uma pilha múltipla, que aumentava o número de elementos e, consequentemente, a quantidade de fenômenos. O movimento circular nada apresentava de extraordinário. Está na natureza. Todos os astros se movem em curvas elipsoides. Poderíamos, pois, ter ali, em ponto menor, um reflexo do movimento geral do universo, ou melhor, uma causa até então desconhecida, produzindo acidentalmente com pequenos objetos e em dadas condições uma corrente análoga a que impele os mundos. Kardec já tinha a visão do macro e do micro. Tudo que ocorre no micro ocorre no macro e vice-versa. Isso a física quântica hoje começa a revelar. Já é pacífico, inclusive, entre os teóricos, que a vida microscópica repete o movimento da vida macroscópica, dos planetas, das estrelas, dos elementos do universo. Kardec já enxergava isso, dizendo que o movimento circular está na natureza. E, de fato, tudo é circular na natureza, do micro ao macro. Mas o movimento nem sempre era circular, muitas vezes era brusco e desordenado, sendo o objeto violentamente sacudido, derrubado, levado numa direção qualquer e, contrariamente a todas as leis da estática, levantado e mantido em suspensão. Então ele está indo além. Nem todo movimento era circular. Havia movimentos que não obedeciam a uma lógica e, inclusive, desafiavam as leis conhecidas, como a lei da estática. Por quê? Mesas pesadas eram suspensas no ar, como se fossem leves plumas. Ainda que, diz Kardec, nada havia que se não pudesse explicar pela ação de um agente físico invisível. Então, mesmo nesses casos, havia a ação de um espírito. Não vemos a eletricidade deitar por terra edifícios, desarraigar árvores, atirar longe os mais pesados corpos, atraí-los ou repeli-los? Pergunta Kardec. Então vejam que a ideia do elemento ser elétrico era muito forte, até porque embasava a teoria dele. Tanto o movimento circular numa corrente elétrica regular, quanto no movimento brusco, no movimento de explosão, também havia a presença do movimento, do elemento elétrico, que causa, numa voltagem elevada, explosões, derruba árvores, prédios, atira objetos longe. Então, tudo para Kardec era demonstrado pela manipulação do elemento elétrico por um espírito, por um ser que habitava o mundo dos espíritos. Os ruídos insólitos, as pancadas, ainda que não fossem um dos efeitos ordinários da dilatação da madeira ou de qualquer outra causa acidental, podiam muito bem ser produzidos pela acumulação de um fluido oculto. A eletricidade não produz formidáveis ruídos? Pergunta ele. Então vejam que Kardec procurou explicar tudo com os elementos físicos presentes na Terra. A madeira, de fato, estala quando dilata. À noite, depois de receber o calor do dia e esfriar à noite, ela produz estalos. Ou outra causa qualquer acidental também pode produzir. A ação também poderia ser objeto de uma enganação por um encarnado que possui um elemento oculto para causar os ruídos. Só que aí a gente vai ver que se a manifestação fosse conduzida por um enganador, teria que ser um gênio, porque as pancadas passaram a responder perguntas complexas, perguntas que fugiam e muito do conhecimento dos presentes. Mas, ainda analisando a questão do elemento elétrico, Kardec explica que sim, a acumulação de um fluido pode causar ruídos. Até aí, como se vê, tudo pode caber no domínio dos fatos puramente físicos e fisiológicos. Então, até agora, o movimento das mesas e as pancadas poderiam ser explicadas por elementos físicos ou elementos fisiológicos, ou seja, do corpo humano.
Até aí, não há o elemento espiritual. Sem sair desse âmbito de ideias, já ali havia, no entanto, matéria para estudos sérios e dignos de prender a atenção dos sábios. Mesmo que não se acreditasse na vida espiritual, o fenômeno em si já era muito interessante para alguém curioso estudar. Por que assim não aconteceu? Pergunta Kardec. É penoso dizê-lo, mas o ato deriva de causas que provam, entre mil outros semelhantes, a leviandade do espírito humano. Olha como Kardec era avançado para sua época. Ele está dizendo, o fato em si já era muito curioso. Todo mundo deveria investigar. Porque imagina, você vive numa sociedade e aí de repente as pessoas começam a falar, você viu na casa de fulano, a mesa está flutuando. Oi? Como assim? Imagine se fosse hoje. A gente ia querer ver, visitar a casa. Muitas pessoas teriam medo, né? Mas Kardec diz que as pessoas deveriam ter curiosidade, procurar investigar, não aceitar tudo, não pagar, não se envolver, né? Como se aquilo fosse um fenômeno maravilhoso, mas investigar. Só que ele diz que a leviandade do espírito humano rejeitou a investigação. Ninguém queria investigar um tema tão interessante. A vulgaridade do objeto principal que serviu de base às primeiras experiências não foi alheia à indiferença dos sábios. Que influência não tem tido muitas vezes uma palavra sobre as coisas mais graves? Então ele está dizendo da influência da época, dos principais estudiosos, que precipitadamente rejeitaram o fenômeno, causando um efeito cascata em todos os seguidores desses homens. Que, se o professor falou que é bobagem, é porque é bobagem. E aí ninguém investigou. Sem atenderem a que o movimento podia ser impresso a um objeto qualquer, a ideia das mesas prevaleceu sem dúvida por ser o objeto mais cômodo, e porque à roda de uma mesa, muito mais naturalmente do que em torno de qualquer outro móvel, se sentam diversas pessoas. Então, os fenômenos eram mais comuns nas mesas por conta das peculiaridades das pessoas sentarem em volta, né? O movimento circular é mais natural. Ora, os homens superiores são com frequência tão pueris que não há como ter, por impossível, que certos espíritos de escol hajam considerado deprimente ocuparem-se com o que se convencionara chamar a dança das mesas. Olha a crítica que Kardec está fazendo para a época. Ele diz, homens superiores são com frequência infantis. Isso é verdade até hoje. Homens estudados, homens da ciência, homens e mulheres, né, aqui no sentido de humanidade, que analisam os temas físicos, teóricos, essas teorias complicadas da física quântica, mas têm um comportamento infantil. Então ele diz, um espírito superior, um espírito elevado, não vai querer se ocupar com a dança das mesas. Então, esse é um outro motivo que demonstra o porquê a espiritualidade elevou a manifestação para além das mesas girantes. É mesmo provável que se o fenômeno observado por Galvani o fora por homens vulgares e ficasse caracterizado como um nome burlesco, ainda estaria relegado a fazer companhia à varinha mágica. Kardec então está fazendo referência a um personagem conhecido da época e ele faz essa comparação. O Galvani, ele era um médico e investigador, Luigi Galvani, que na época ele estudava o fenômeno natural elétrico com rãs. Então, as pessoas faziam chacota com o nome dele por conta das suas experiências com as rãs, chamando-as de dança das rãs, porque ele estava justamente demonstrando também o efeito elétrico que o elemento trazia no corpo das rãs. Era o mesmo princípio para explicar a manifestação desse elemento nas mesas girantes e em outros objetos. Então ele traz isso aqui na introdução do Livro dos Espíritos para mostrar
que pessoas comuns, pessoas que não estudam, analisasse o fenômeno de Galvani, iriam considerar a chamada dança das rãs como algo burlesco, como algo fantasioso, acompanhado de uma varinha mágica. Mas homens sérios, homens estudiosos, se debruçavam sobre esse fenômeno para entender como o fenômeno elétrico, o elemento elétrico, também interferia nos corpos, não somente das rãs, mas de todos os corpos materiais. Qual, com efeito, sábio que não houvera julgado uma indignidade ocupar-se com a dança das rãs. Então ele está fazendo uma crítica. São os mesmos que criticam Galvani, os que vão criticar o espiritismo. São os mesmos que colocaram no ridículo a dança das rãs, sendo que ele estava comprovando a interferência do elemento elétrico em corpos materiais. Alguns, entretanto, muito modestos, para convirem em que bem poderia dar-se não lhes ter ainda a natureza dito a última palavra, quiseram ver para a tranquilidade de suas consciências. O que Kardec está dizendo? Que na época existiam os presunçosos, os estudiosos que rejeitavam tudo aquilo que não podiam compreender, mas também existiam homens modestos, homens humildes, que tinham a certeza que a natureza ainda não havia revelado tudo. E essa é a ideia mais óbvia, né? Mais racional. A natureza ainda não nos revelou tudo. Ainda não disse a última palavra. Então, deixa eu investigar isso aqui. Deixa eu ver que fenômeno é esse. Kardec não está dizendo que a gente tem que acreditar em tudo. Que a gente tem que ir atrás da dança das mesas e idolatrar o espírito por trás daquela manifestação, ou acreditar em todas as pessoas que chegam dizendo que estão realizando um fenômeno mediúnico. Ele não está dizendo isso. Ele apenas está fazendo uma crítica. Antes de rejeitar a minha teoria, que é uma teoria racional, científica, estuda um pouco, analisa sem preconceito, como fazem os cientistas modestos. Para tranquilizar suas próprias consciências, investigam o fenômeno. Mas aconteceu que o fenômeno nem sempre lhes correspondeu à expectativa. E do fato de não se haver produzido constantemente à vontade deles, e segundo a maneira de se comportarem na experimentação, concluíram pela negativa. Kardec então está dizendo aqui o que eu adiantei lá no início, que muitos vão dizer que o fenômeno espírita não existe porque não pode ser reproduzido em laboratório. Logo, não há evidências. Essa é uma negativa pueril. É uma negativa infantil por quê? Porque o fenômeno mediúnico, ele depende de vários fatores que muitas vezes não podem ser reproduzidos em laboratório porque o ambiente do laboratório não é propício para a manifestação mediúnica. Só que não, os cientistas querem que seja do jeito deles. Já que o fenômeno não se apresentava no laboratório, eles negavam. Não existe. Como eu não posso fazer aqui no meu laboratório, não existe. Só que, quando se explica para eles, olha, o fenômeno existe, só que ele precisa de todo um preparo. E segundo, quem disse que a espiritualidade quer convencer vocês? Quem disse que a espiritualidade quer levar esse fenômeno para o laboratório, para que vocês sejam convencidos, para que vocês explorem um médium até o seu último esforço físico? Porque vão teimosamente negar o fenômeno. Vão procurar alguma explicação qualquer, ainda que se reproduza em laboratório. Então a espiritualidade, sabendo disso, não atendeu aos caprichos dos cientistas. Deixou que eles concluíssem pela negativa, livre-arbítrio deles. O espiritismo não precisa do apoio do cientista preconceituoso, do cientista cabeça fechada, que não admite nada além do seu conhecimento, que muitas vezes é pequeno. E aqui não estamos diminuindo o cientista, né? Por mais que ele tenha conhecimento avançado, por mais que o seu diploma lhe garanta acesso à alta sociedade, o nosso conhecimento na Terra é muito pouco ainda. Então,
é preciso modéstia. É preciso que o cientista investigue sem preconceitos e não simplesmente negue porque o fenômeno não se reproduz no seu laboratório. A conclusão deles foi pela negativa. Por quê? Não se reproduziu no laboratório e não dependia da vontade deles. Os espíritos não vão se comunicar porque o cientista quer. E pior, eles não se comportavam na experimentação conforme era aconselhado. Então se diziam, olha, para propiciar o fenômeno é necessário a gente entrar em oração. É necessário a gente pedir para Jesus que humildemente possa autorizar o fenômeno ali. E eles, certamente, achando-se acima da religião, achando tudo uma grande bobagem, não tinham um comportamento adequado para a experimentação. Então o fenômeno não acontecia. E aí eles resolviam negar. Malgrado, porém, ao que decretaram as mesas, pois que há mesas continuam a girar e podemos dizer com Galileu, todavia elas se movem. Olha como Kardec é inteligente, né? Ele está dizendo, pode negar à vontade, a mesa continua girando. Pode dizer que o fenômeno não existe. Está lá. A mesa suspensa no ar. Uma mesa pesada suspensa no ar. Aí você vai dizer, é tudo charlatanismo. Investiga. Controla o ambiente. Analisa todo mundo que entra, como foi feito por centenas de vezes. As salas eram hermeticamente fechadas. Os cientistas analisavam cada milímetro da sala. Não deixava ninguém entrar. Só o médium. Quando via a mesa pesada, estava no ar. Como explicar isso? Aí não, preferem negar. Dizer que é tudo obra de charlatanismo. Gostam muito de falar também que é ilusão coletiva, né? Como se todos estivessem num êxtase, vendo o que não existe. Às vezes o fenômeno era na frente de 50, 100 pessoas. Estava todo mundo em êxtase. Estava todo mundo tendo visões. Então são explicações que não trazem a explicação, né? São explicações que não trazem a conclusão de todos os efeitos e dos fenômenos. Podem, portanto, negar à vontade. O fenômeno continua acontecendo. Acrescentaremos é que os fatos se multiplicaram de tal modo que desfrutam hoje do direito de cidade, não mais se cogitando senão de lhes achar uma explicação racional. Então o fenômeno na época se repetiu tanto que a negativa já não funcionava. Tá bom, vocês estão negando, mas não para de acontecer. Está acontecendo na casa do juiz fulano, que não vai querer enganar ninguém. Para que o juiz vai querer enganar alguém? Está acontecendo na casa do delegado. Está acontecendo na casa do médico, do cientista, do operário. Acontecia em vários lugares. Não só espíritos batedores, né, mas diversos fenômenos mediúnicos. Contra a realidade do fenômeno, poder-se-ia induzir alguma coisa de circunstância de ele não se produzir de modo sempre idêntico, conformemente à vontade e às exigências do observador? Os fenômenos de eletricidade e de química não estão subordinados a certas condições? Será lícito negá-los porque não se produzem fora dessas condições? Então vejam as perguntas de Kardec. Alguns diziam que, como o fenômeno não se produzia de modo sempre idêntico, conforme a vontade do observador, esse fenômeno não era real. Mas aí ele diz, nós negamos a existência da eletricidade, da química, quando se produzem fora das condições? Que há, pois, de surpreendente em que o fenômeno do movimento dos objetos pelo fluido humano também se ache sujeito a determinadas condições, e deixe de se produzir quando o observador, colocando-se no seu ponto de vista, pretende fazê-lo seguir a marcha que caprichosamente lhe imponha,
ou queira sujeitá-lo às leis dos fenômenos conhecidos, sem considerar que para fatos novos pode e deve haver novas leis. Notem a complexidade do tema. Kardec está dizendo: para certos fenômenos elétricos e químicos se produzirem, não é necessário que todas as condições sejam observadas? Então, por exemplo, dentro do laboratório, para que o cientista possa reproduzir uma manifestação de um elemento químico, não precisa estar na temperatura ideal, não precisa um elemento se encontrar com outro determinado elemento, não é necessário um impulso magnético, um impulso elétrico para aquele fenômeno ser realizado? Então, o mesmo se dá com o fenômeno mediúnico, com o fenômeno de efeito físico. É necessário que as condições sejam observadas. Só que Kardec está explicando aqui, os cientistas, eles não queriam seguir essas orientações, eles não queriam obedecer às condições necessárias para o fenômeno se realizar. Que eu já falei aqui, a oração, a boa-fé, a humildade de pedir a espiritualidade para que o fenômeno se realize. Então, como eles não faziam o que tinha que ser feito, eles diziam que não existia, porém se esqueciam de que todo fenômeno precisa de condições para se realizar. Inclusive, os fenômenos que eles abraçam, que são os fenômenos elétricos e químicos. Então, o movimento de objetos pelo fluido humano também necessita de certas condições, que se não forem observadas, não vão acontecer. É muito simples a explicação. A questão é que os fenômenos eram explicados por leis que esses cientistas ainda não conheciam. Então eles não admitiam. Imagina eu não conhecer essa lei? É uma lei nova, porque os fatos são novos. Uma mesa pesada já flutuou na sua frente antes? Não. Então é uma lei que você não conhece. É um fato novo. Ah, mas não existe. Está na sua frente flutuando. Como que não existe? Não está vendo que é você que não conhece essa lei? Então o Espiritismo vem de forma muito clara trazer isso. Tudo que a gente não consegue explicar, mas acontece, é porque está seguindo uma lei desconhecida para nós. Não adianta negar só porque não obedece aos nossos critérios. São critérios novos. E são critérios que os cientistas não quiseram seguir. A maioria deles. Não adiantava o presidente da casa ou o cientista que estava mais aprofundado no tema falar para eles, olha, para acontecer precisa ter menos gente, precisa estar em concentração, precisa orar. E aí eles não queriam. Aí preferiam negar. Ou então fingiam, né? Não, tudo bem, eu aceito, lógico, claro, vamos fazer. Só que na hora a cabeça dele estava em outro lugar, a cabeça dele estava duvidando de todo mundo, procurando achar defeitos. Isso aí atrapalha, quebra as condições necessárias para o fenômeno. Então, não há nada de extraordinário se exigir condições para o fenômeno mediúnico acontecer. Isso é lógico. Todo fenômeno necessita de condições para ser exercido ou para acontecer. Não adianta o cientista querer impor as leis conhecidas para fenômenos novos. Ora, para se conhecerem essas leis, preciso é que se estudem as circunstâncias em que os fatos se produzem. E esse estudo não pode deixar de ser fruto de observação perseverante, atenta e, às vezes, muito longa. E aí está a grande dificuldade para os cientistas da época. Porque só Kardec teve a paciência, só Kardec teve a dedicação, a perseverança de estudar o fenômeno por um longo prazo. Porque esse é um dos requisitos para se entender o fenômeno.
para se entender essa nova lei. É preciso observar, é preciso ter atenção para excluir o que não é real ou o que é fruto de enganação. E é preciso tempo. Kardec teve essa paciência que muitas pessoas hoje não têm. A gente vê os médiums hoje, né? Sem paciência para desenvolver sua mediunidade. Kardec teve toda uma paciência para entender a lei que hoje para a gente é mastigada a lei. Hoje é explicada nas obras, nas inúmeras obras, para a gente entender facilmente. Na época de Kardec não tinha. Ele teve que montar a explicação desses fenômenos, a compreensão dessas leis que já existiam. Ele não inventou as leis. Kardec não fez as leis. As leis já existiam. Ele entendeu as leis e colocou no papel. A lei que faz a mesa flutuar, uma mesa pesada flutuar, ela já existia. Só que Kardec estudou e entendeu essa lei. Ele teve essa paciência de observar por muito tempo. Continua ele. Objetam, porém, algumas pessoas. Há frequentemente fraudes manifestas. Lógico que há fraudes. É a mesma coisa de... Eu sempre falo isso. É a mesma coisa de querer condenar a medicina por conta dos maus médicos. Condenar o direito por conta dos maus operadores, advogados, juízes, promotores. Então, existe sim fraude, existe gente enganando. Perguntar-lhe-emos em primeiro lugar se estão bem certas de que haja fraudes, e se não tomaram por fraude efeitos que não podiam explicar. Então Kardec faz a primeira diferenciação. Calma, eu sei que existe fraude, mas o que você está chamando de fraude? É fraude mesmo ou é porque você não consegue explicar o fenômeno? Mais ou menos como o camponês que tomava por destro escamoteador um sábio professor de física fazer experiências. Olha a comparação que ele faz. Será que você não está olhando para esse fenômeno como um camponês olha para um professor de física e acha que é um feiticeiro? Acha que é tudo fraude, tudo enganação? Porque o camponês não consegue explicar o fenômeno elétrico, a lâmpada se acendendo, que ele aperta o botão e acende a luz no teto. Uma pessoa simples não consegue explicar isso. Vai chamar de fraude? Então, primeiro ponto, é fraude mesmo? Ou você que não consegue entender a lei por trás daquele fenômeno? Admitindo-se mesmo que tal coisa tenha podido verificar-se algumas vezes, constituiria isso razão para negar-se o fato? Então, mesmo que tenha fraude, isso é suficiente para negar o fato? Dever-se-ia negar a física, porque há prestidigitadores? Acabei de falar. Nega-se a medicina por causa dos maus médicos? Nega-se a física por conta dos enganadores, que se exornam com o título de físicos? Olha como Kardec é racional, né? Cumpre aos demais, se leva em conta o caráter das pessoas e o interesse que possam ter em iludir. Então a melhor resposta para ver se é fraude é ver o caráter da pessoa. Seria tudo, então, mero gracejo? Admite-se que uma pessoa se divirta por algum tempo, mas um gracejo prolongado, indefinidamente, se tornaria tão cansativo para o mistificador como para o mistificado. Olha como Kardec é um argumento impecável, né? Você fala, a pessoa está enganando. Ok, ela está enganando. Um dia, 2, uma semana, 2, um mês. Agora a pessoa enganar por anos, um gracejo prolongado, cansa tanto a pessoa quanto quem está sendo enganado. Então a questão do tempo novamente vem muito forte, né? Acresce que, numa mistificação que se propaga de um extremo a outro do mundo, e por entre as mais austeras, veneráveis e esclarecidas personalidades, qualquer coisa há, com certeza, tão extraordinária, pelo menos, quanto o próprio fenômeno. Então ele finaliza dizendo, olha, o que você está chamando de fraude acontece na América, na Europa, na América do Sul, na África, na Ásia. Acontece no mundo inteiro o que você está chamando de fraude, de mistificação. E
nas mais classes sociais, nas diversas classes sociais, como eu falei agora há pouco. Na casa de juiz, na casa do delegado, na casa do médico, na casa do cientista, na casa do operário. Então, pessoas respeitadas, austeras, veneráveis, apresentavam o fenômeno dentro da casa delas. Aí vai chamar tudo de fraude, apenas porque você não consegue compreender a lei por trás. Então, o estudo de hoje foi muito rico e produtivo nessa questão da razão de Kardec. Como ele tinha uma razão, né, aprofundada sobre a doutrina espírita, principalmente sobre os fenômenos. A gente ainda está analisando os fenômenos de efeito físico no início, as chamadas danças das mesas. Ainda vamos aprofundar muito nesse tema e em outros temas que dizem respeito à ciência espírita. Mas o estudo de hoje foi muito importante para a gente entender e identificar como Kardec foi racional, inspirado pela espiritualidade e com uma missão grandiosa, demonstrando de forma argumentativa todos os pontos que demonstram a existência de leis ainda desconhecidas por nós. Até hoje, 2024, ainda não compreendemos várias das leis apresentadas nas obras de Kardec. Que possamos então realizar a nossa oração final agradecendo a espiritualidade por mais um estudo, por nos trazer a inspiração necessária para compreender Kardec, compreender os seus estudos e que nós possamos a cada dia estudar mais, compreender mais, analisar essas leis, esses fenômenos sem preconceitos, sem conclusões precipitadas, a fim de que tenhamos também o conhecimento necessário para a nossa libertação intelectual e também moral. Que os bons espíritos nos acompanhem nessa jornada de aprendizado e que todos aqueles que necessitam ouvir essa doutrina libertadora possam compreendê-la e trazer um conhecimento mais aprofundado no tema, para que respondam àqueles que duvidam com os argumentos de Kardec, a fim de que todos tenham também acesso à doutrina prometida pelo Cristo. Estejamos em sintonia com Ele, o nosso Mestre, e a cada dia possamos aplicar esses ensinamentos em nossas existências. Lembrando sempre que a caridade é a principal forma de nos elevarmos e de buscarmos esses fenômenos com um coração sincero e purificado. Graças damos ao nosso Senhor hoje e sempre. E que a espiritualidade amiga, esses mentores já tão avançados nesse conhecimento, continue a nos abençoar e a nos envolver, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus, e até o próximo estudo.